Eleições 2018. O Digitais entrevista hoje do Arcides Mariosa, professor de Ciências Sociais da PUC Campinas. Professor, qual é a avaliação do senhor diante do cenário das eleições a presidente desse ano? Nós temos um quadro em 2018 bem distinto daquele que nós tivemos em 2014, tanto no ponto de vista interno quanto externo. Então, aqui por conta dos vários episódios de natureza econômica e da próprio embate dos diversos projetos políticos, nós tivemos uma alteração na legislação que diz respeito ao financiamento de campanha. Nós tivemos, assim, uma certa polarização entre projetos distintos de sociedade e que hoje nós temos um impacto muito forte das mídias sociais, das redes sociais, no sentido de reafirmar certas posições, sejam, né, a favor desse ou daquele candidato. Então, de modo que essa questão que se desenvolve dentro do cenário da internet, por exemplo, ela é tão importante quanto no passado foram os comícios, como foram as atividades que se desenvolviam, né, no contato do candidato com o seu público. Então nós temos uma forma de divulgação das ideias, dos programas, bem diferente do que nós tivemos naquele momento. Por outro lado, por conta também dessa movimentação que nós tivemos, especialmente no cenário econômico, mas não só no econômico, mas no jurídico também, algumas posições elas foram marcadas, né? Elas se prevaleceram exatamente em função da continuidade ou não de um determinado projeto político. Então a gente pode dizer que tem uma polarização muito explícita entre dois tipos de projetos. Sim. Acontece que essa polarização ela não é exclusividade do Brasil. Nós vemos, né, que nas várias eleições, os vários candidatos ao longo do mundo, né, já existem projetos que vão repensar as políticas mais à esquerda que existiam anteriormente, mais voltadas para a recuperação do bem-estar social, colocando-se o econômico do ponto de vista da atividade mais liberal ou empresarial em detrimento das políticas sociais. Então você tem revisão de aposentadoria, de direitos trabalhistas, terceirização, novas formas de organização do trabalho, e para que ela se efetive no plano do dia a dia da sociedade, a gente precisa então que esses projetos políticos eles sejam validados dentro da estrutura do Estado. Então, por essa razão, a gente vê uma movimentação, né, nesse cenário que pretende fazer uma reforma às políticas sociais e um outro que quer manter essas políticas sociais, que quer manter os ganhos trabalhistas, principalmente no que diz respeito à aposentadoria e assim por diante. Essa polarização, ela chega a refletir a sociedade brasileira de hoje? Sim, eu acredito que existe um movimento de autorreforço, né? Então, se de fato você tem setores da sociedade que são a favor desse ou daquele projeto, e em função até de você ter uma certa, digamos assim, facilidade de acesso à divulgação das ideias no plano das mídias sociais, das redes sociais, você tem a possibilidade, então, de que sejam marcados distintamente, né, dentro desses grupos, posições a favor desse ou daquele candidato, desse ou daquele programa, dessa ou daquela ideia. Então, existe um autorreforço, né? Quer dizer, as pessoas explicitam seus projetos e esses projetos recebem aderência de uma determinada faixa de população. Tanto é que você vê que alguns candidatos eles se estabeleceram dentro de um nicho específico, né, de público, né, que são concordantes com aquela faixa de pensamento, com aquele projeto, e outros em outros projetos, em outros planos. Então existe essa correlação. Professor, muito obrigada pela entrevista. O Digitais com você, na hora do voto.